A missão da Nanda Marga nesse planeta é formar essas pessoas Sadvipras. Vocês estão vendo que estão começando a ouvir falar de Sadvipras agora, que eu comecei a me inspirar em realmente propagar essa missão de formar pessoas qualificadas para administrar, para liderar a sociedade de forma justa, de forma a estar comprometida com o bem-estar de todos os seres, do meio ambiente. Essas pessoas sadvipras, elas têm algumas qualidades bem importantes. Dentro da sociedade como um todo, existem 4 tipos de psicologias, tá? Não categorias de classes de pessoas, mas psicologias humanas. Tem aquelas pessoas que têm uma psicologia mais voltada ao trabalho físico, trabalhos manuais. Tem aquelas pessoas que têm uma psicologia que desenvolve habilidades para serem pessoas guerreiras, que usam da sua força para proteger o outro e proteger a si mesmo, que são os guerreiros. E tem aquelas pessoas que têm uma psicologia voltada para as artes, para a intelectualidade. Tem aquelas que têm uma psicologia voltada mais para comércio, né, para administração, economia. E o Sadvipras, ele tem desenvolvido todas essas psicologias, só que também ele tem algo a mais. Ele tem uma prática espiritual impecável. Ele é muito firme na sua ética e moralidade e muito firme na sua prática de meditação, estritamente é uma pessoa que medita estritamente na consciência suprema, ou seja, ele é um devoto. Ele é um devoto da consciência suprema dentro com todas essas psicologias. Então, todas as práticas que nós vamos conhecendo do Tantra Yoga é para formar esses Sadvipras. E o neo-humanismo, esses Sadvipras são líderes que vão atuar na sociedade para que seja construída uma sociedade que tenha uma visão neo-humanista, uma ideologia neo-humanista. O humanismo, nós podemos pegar lá na história, foi aquele momento onde o ser humano passou a ser o centro do universo, né? René Descartes trouxe muito isso, a racionalidade, colocando também o ser humano como centro do universo. Só que nesse momento, o ser humano não valorizou os outros seres e simplesmente ficou numa posição muito egóica de se sentir superior ao meio ambiente, aos animais e fazer um mau uso, explorar esses outros seres que precisam do nosso cuidado. Então, o neo-humanismo é um novo humanismo que expande essa consciência humana, esse amor do ser humano por si mesmo, que seja expandido para todos os outros seres. Então, o neo-humanismo ele vem nesse sentido, trazendo universalismo. Tá? Para que isso aconteça, a gente precisa de uma sociedade cheia de Sadvipras. Agora a gente tem que olhar algumas coisas. A sociedade ela só vai se desenvolver ao máximo quando a gente colocar valor, quando a gente desenvolver o conhecimento, pesquisas, desenvolver a nossa cultura, desenvolver, alcançar o bem-estar físico, saúde física, mental, e também fazer com que a nossa economia seja abundante. Quando a gente consegue harmonizar esses 4 pilares, aí sim a gente pode ouvir, dar importância para o que o Estado diz, para o que as escrituras dizem ou para o que as religiões dizem. Se elas não cumprem isso, se elas não favorecem isso, então nós não podemos nos submeter a elas, porque vai estar havendo um desequilíbrio e direcionando a gente até para um movimento que seja muito longe da meta de alcançar a autorrealização, o bem-estar de todos os seres. Então, o Sadvipras, ele tem como valor primordial que inspira é o valor humano, o valor humano. O valor humano está acima da economia, está acima do que o Estado diz. Se isso não está, se esse valor humano não está sendo priorizado, então nós temos que questionar essas leis, essas escrituras, esses sistemas, essas instituições. Nós coloquei aqui também, né? E é claro, toda essa diversidade de instituições
é porque ela tem ali, ó, pelo bem do desenvolvimento da humanidade, a civilização tem tantas instituições de diferentes tipos, que os estados assumem suas várias formas, que as teorias proliferem e que as escrituras são abundantes em ordenanças e regulamentos. Mas se essas leis, essas escrituras, elas não atendem o principal, que é a oportunidade aqui, né? Vamos ver, como bem nas palavras de Shri Shri Anandamurti, ele faz uma pergunta para nós. O que no mundo representa o Estado? Qual é o uso de todos esses regulamentos? E para que são as maravilhas da civilização? Se as pessoas são impedidas de se manifestar, se não têm a oportunidade de construir benefícios físicos, de revigorar sua inteligência com conhecimento, ou para alargar o seu coração com amor e compaixão. De que serve? Então, ele faz uma provocação para a gente começar a observar isso e a questionar e a agir. Tá? Quando a gente tem o Estado impedindo ali o nosso desenvolvimento, seja físico, psíquico, intelectual, espiritual, isso é como se fosse o poeta, né, Rabindranath Tagore, fala assim para a gente: justiça e lei às custas da humanidade são como pedras em vez de pão. Talvez uma pedra seja rara e valiosa, mas não pode eliminar a fome. Se esse Estado, essas instituições estão bloqueando o progresso da humanidade, nós não podemos dar para ela o cargo de assumir a responsabilidade pela sociedade. Ou seja, esses líderes que não têm comprometimento, eles não deveriam assumir cargos para conduzir a sociedade. O que é uma sociedade? A sociedade é quando um grupo de indivíduos tem uma meta em comum a alcançar. Na Nanda Marga, nós ensinamos que a meta maior para a gente alcançar seria o progresso espiritual, físico, psíquico e também espiritual. Essa sociedade caminhando para essa meta em comum, se alguém ficar para trás, nós vamos dar as mãos e ajudar aquele último indivíduo que está para trás. Esse sentimento de família, a gente se conhece, a gente se ajuda, de cooperação coordenada. Enquanto marchamos juntos com as lâmpadas em nossas mãos, a lâmpada de alguém se apagou e ele está deitado à beira da estrada. Irmãos e irmãs, vocês não vão parar por um momento para levantá-los? Claro, a gente tem que parar e acolher o outro, se unir e caminhar em frente. Aí sim a sociedade vai ter um progresso. Enquanto cada um está caminhando por si, isso fica muito longe de acontecer, uma nova sociedade. Aí que entra aqui a função do Sadivipra. Qual é a função do Sadivipra? Você já entendeu o que é o Sadivipra, agora vamos ver qual é a função. O principal objetivo aqui do Sadivipra é explorar e colocar em ação essas potencialidades humanas, atribuir valor humano a todos sem exceção. No entanto, aqueles que cometeram crime de ódio devem ser punidos, mas os sadivipras nunca odiarão, nem acabarão com eles privando-os de comida. Os sadivipras são humanistas, né? São éticos e espiritualistas. A responsabilidade social tem que estar nas mãos desses moralistas que têm uma visão, um pensamento universalista. O corpo coletivo daqueles que estão engajados no esforço conjunto para preencher a lacuna entre a primeira expressão da moralidade e o estabelecimento do humanismo universal é chamado de sociedade. Então, a sociedade é quando todo mundo se esforça para que se expresse, que cada indivíduo se expresse na sua potencialidade com muita ética e moralidade. Para que isso aconteça, cada indivíduo precisa estar estável na sua prática de sadhana, que a gente fala meditação. Porque é através da meditação que acontece a transformação da consciência, a expansão da consciência. Você vai lá na essência, se identifica com a matriz causal de todas as coisas. A gente chama o princípio cognitivo supremo, ou seja, consciência divina, Deus. Para tu chegar lá, a base é a moralidade. A nossa filosofia de vida tem que ser essa: moralidade é a base, sadhana é o meio e a vida divina é a meta.
Sem isso, a gente não consegue chegar nesse progresso mais elevado que é o progresso espiritual. A gente até desenvolve um pouco de ciência, de tecnologia, né, de algum conhecimento, mas espiritualmente fica muito difícil. Né? Então é uma responsabilidade a gente chegar nesse estado. E aí tem umas instruções. Só para já estamos finalizando, incluindo aqui. Não se deixe enganar, isso é muito importante, tá, gente? Não se deixe enganar pela conversa fiada de ninguém. Julgue o mérito ao ver o desempenho. Lembre-se de qualquer posição em que alguém esteja oferecendo oportunidade suficiente para trabalhar. Aquele cujo caráter não está de acordo com yamas e niyamas não deve ter a oportunidade de se tornar um representante. Vestir uma pessoa incompetente com poder significa empurrar a sociedade para a destruição consciente e deliberadamente. Para quem não sabe, yamas e niyamas são princípios éticos morais universais do yoga. De um lado, o yama vai ajudar você a viver harmonicamente na sociedade, com o meio ambiente, com os animais, e o niyama vai ajudar você no seu autoconhecimento, nos domínios das suas emoções. Tá? Então, isso é muito importante. Quando a gente desenvolve isso, quando as pessoas se desenvolvem, os sadhivipras que estão um pouco mais na frente vão indicar pessoas eticamente moral para assumir o poder. Né? Aí o neo-humanismo vai conseguir se estabelecer na sociedade e nós vamos ter uma posição mais digna de honra. Então, Shri Shri Anandamurti, ele reforça muito, ele fala assim para a gente, se esforce para tornar um sadhivipra e inspire as pessoas também a se tornarem sadhivipras, éticos e espiritualistas. Então, isso é muito inspirador e eu fico feliz por ter a presença de vocês, toda o interesse por esses ensinamentos. É muito importante mesmo, o conhecimento, ele é a base, mas a ação é principal. A ação que é a essência, né? E espero que tenha inspirado aí na busca individual de cada um, para a gente conseguir desenvolver esse sadhivipra em nós precisamos dominar todas as nossas tendências mentais, nossas emoções, tem que ver quais são as nossas intenções, para onde que a nossa energia está sendo direcionada a alcançar qual o objetivo, será que esse objetivo é o melhor objetivo para o meu progresso espiritual, né? Aonde eu quero chegar com tudo que eu faço, né? Então tudo isso é muito importante. Então eu espero que eu tenha mostrado assim o objetivo maior do que a Nanda Marga pretende com os ensinamentos que ela transmite, com as técnicas de meditações que nós ensinamos, né? O que nós temos de intenção quando nós conduzimos meditação coletiva, realmente é mostrar um novo horizonte possível de ser alcançado, né? E que cada um é autor da sua própria transformação, da sua própria revolução. E a gente oferece simplesmente as ferramentas para você caminhar mais rapidamente nessa direção. Então, gratidão pela presença. Namaskar, acho que essa é a mensagem de hoje. Namaskar, Didi. Namaskar, Prakash, feliz de te ver aqui. Que bom. Eu não é a primeira vez que eu participo da meditação coletiva, mas é a primeira vez que eu participo aqui com vocês e adorei, achei super didático assim. Foi, foi super bom e gostei muito também do Shastra ali, foi muito importante e a gente tem que realmente divulgar, né, e levar essas palavras tão boas adiante para abrir os olhos das pessoas, né, e orientar elas bem. Só tenho a agradecer, e
E Que bom. encontrar outras pessoas aqui, a Devicate, Tamani, legal. Namaskar, Cid Prakash, que bom te ver. Namaskar. Agora vou me ver com frequência. Vou vir sempre. Isso, venha sempre. Dia de terça parece que está sendo um bom dia, né? Tem bastante gente hoje. É. E complementando, só que Baba falava também que para resolver os problemas, somente um amor genuíno pela humanidade, né? Quem consegue entender isso, aí a gente vê que poderia existir um mundo perfeito. As ferramentas estão todas aí para ser perfeito, né? Hum. Só faltam mais só de vibras. Hum. Namaskar. Estamos nos esforçando para ser sadvitas, né? Isso. Namaskar, querido. Oi, Namaskar. Não tinha pensado em falar sobre isso, mas foi o que me veio com esse assunto, né? Tá dando para me ouvir bem? Tá. Eu agradeço, né, pela oportunidade, mas quando eu me formei em Direito, né, eu, eu, eu tive uma grande desilusão, assim, com o sistema e até hoje vai fazer, acho que 2 anos e meio que eu formei, né? Eu não consigo prestar a OAB porque eu não consigo acreditar e eu não consigo estar naquilo que, sabe, que eu não tenho fé. E ao mesmo tempo eu sinto que é um lugar onde eu podia estar ajudando pessoas, mas eu não consigo por causa dessa descrença que foi gerada no meu coração, sabe? Uhum. Eu não sei se, né, eu posso falar sobre isso aqui, se esse é o lugar, Você mas pode compartilhar, sim, claro. Não é só você, tem meninas aqui que se sentem muito parecidas, já estão falando ali no chat. A Kaliane, ó, já vi esse filme, a Kaliane também é advogada. Eu trabalho com uma ex-advogada também, a Kuchaline, e a Kuchaline, ela não está aqui presente porque ela está dando aula, mas o que ela fala, se ela estivesse aqui, ela falaria, né? Que ela percebeu que a mudança é interna das pessoas, não externa, impondo. Então, por isso que ela largou tudo, foi se dedicar, né, às práticas de autoconhecimento e transmitir isso para as pessoas, para que quando as pessoas mudem internamente, isso vai se refletir externamente, né? Mas sinta-se acolhida, volte mais vezes, né? Tudo que tu aprendeu, com certeza tem uma utilidade. Pode ser que você não se encaixe agora no sistema, mas a gente pode criar um outro sistema alternativo, que essa é a ideia. E ali você vai atuar, né? Dentro dessa área também. Uhum. E se alguém quiser complementar, né, alguma coisa, fiquem à vontade. A Kaliane está aí, já vi esse filme, ela comentou, e eu realmente tenho encontrado, ultimamente, nesses 2 anos, vários advogados se aproximaram com o mesmo discurso. Eu também sou advogado e lutei muito, principalmente pela causa das pessoas com deficiência, né? Que eu sofri um acidente de carro e me tornei uma pessoa com deficiência. E só que eu cansei justamente por causa disso, que eu descobri que tentar impor os direitos não adianta. A gente tem que conseguir realmente o que a Didi falou é uma profunda mudança, uma mudança no caráter das pessoas
E isso não precisa ser através de ações judiciais. Porque se a gente atingir as pessoas, não vai mais precisar ter ações judiciais, porque ninguém vai ser deixado para trás quando a sua vela apagar. E agora eu estou terminando os processos só que eu tinha e não estou mais advogando. A Liane também está ali pronta para fazer um acolhimento aí. Namaskar, eu ainda estou advogando também, mas num processo de retirada, assim, terminando o que eu já tinha e pegando ações novas só da família mesmo, ou de amigos. E minha intenção é cada vez mais me dedicar integralmente ao yoga. Eu acabei me tornando instrutora de yoga, me formei com a Didi e com a Kushalini, e foi inspirada na Kushalini que eu estou fazendo a minha trajetória, assim. Também era advogada, era minha instrutora, ela que me puxou, que, enfim, que abriu todas as portas, assim. E eu vou dizer que eu nunca senti advogando a realização que eu sinto dando aula de yoga. Não é sobre dinheiro. Realmente não é sobre dinheiro, é sobre poder fazer algo concreto para mudar o mundo. Porque no direito, a gente hoje, no sistema que a gente só está tornando o sistema cada vez mais forte. Então, precisa andar pelas beiradas para, quem sabe, um dia eu conseguir realmente executar a função social da minha profissão. Que hoje, aquele lugar, eu não entro mais, enfim. Mas sinta-se acolhida, Sara, esse processo é muito bom, inclusive, é sinal que você está despertando. E aqui na Nanda Marga tem um lugar para te acolher, para você usar essa sua força, todo esse teu conhecimento, para tornar o sistema fazendo jus ao direito, né? Eu tenho fé. Tchau! Muito lindo, né? Nós somos muito lindos como um grupo assim. É isso, gente. A gente tem que se apoiar e muito bonito. Gratidão, Kaliane. Olá, gente. Eu tô deitada Namaskar. Eu vim deitar aqui. Também já estou tão cansada que eu trabalhei tanto hoje na frente do computador, e trabalho com a mente, né? Que eu tô assim, eu digo, nossa, eu preciso já deitar. E ainda tem uma reunião agora que eu não sei se eu vou conseguir entrar. Mas eu resolvi compartilhar com vocês, né, ouvindo essas histórias assim, porque eu também passei por esse processo, também sou advogada, e atualmente agora eu sou psicanalista, já venho nessa transição há algum tempo, mas o que eu gostaria de compartilhar é que, assim, mesmo na advocacia, eu consegui me encontrar realmente, e eu achei importante falar isso, quando eu descobri o meu propósito. Então, eu descobri, assim, ó, que quando tu descobre o teu propósito, aquilo que te move no mundo, tu consegue até se realizar, mesmo na advocacia. Porque daí na advocacia eu consegui descobrir e seguir esse propósito quando eu passei a auxiliar as pessoas realmente que precisavam dessa ajuda na saúde física e também com a mediação de conflitos. Eu também sou mediadora de conflitos. Então, assim, é possível mesmo utilizar, né, o mesmo direito, faculdade, enfim, porque ou para chegar num fim, o que a gente precisa, né, como eu queria ser psicanalista, psicanálise é um curso muito caro, eu precisava trabalhar, e eu já tinha faculdade de Direito, já era advogada, mas na advocacia, antes de até começar a psicanálise, ou durante, eu encontrei eu comecei a entrar com processos para ganhar home care para pessoas acamadas, assim, então todas as pessoas que precisam de atendimento domiciliar, tipo técnico de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiólogo, medicação, fralda, equipamentos, cama, cadeira de roda, cadeira de banho. Eu comecei a entrar com essas ações e nisso, assim, foi um trabalho muito lindo, porque tu conseguir isso para as pessoas e vê-las, é uma necessidade muito grande, e ver elas serem atendidas dessa forma, realmente eu descobri que esse era o propósito, né? O propósito é o caminho do amor mesmo.
e elas precisam de muito amparo, porque é muito difícil, ao mesmo tempo que as pessoas precisam muito disso, elas têm uma dificuldade de se libertar daquilo que as prende, ou seja, de cuidar de uma pessoa acamada, porque geralmente elas estão há 10 anos, 13 anos cuidando de alguém. Então, assim, amparar elas nesse processo de desapego, para elas poderem também passar a cuidar da vida delas, independente, foi muito bom, assim. E também na mediação de conflitos, realmente ser mediadores de conflitos eu amo muito, acredito muito nisso. Eu acho que o advogado que tem esse conhecimento da mediação de conflitos, que acredita nisso, tem um grande caminho aí pela frente, porque dá para advogar só nessa área também. Infelizmente, Santa Maria não está acontecendo ainda, mas uma vez, assim, acontecendo, como eu digo, da forma que teria que acontecer, né? Mas uma vez até uma amiga minha me disse, mas Maristela, se tu chegar num lugar que está tudo pronto, bonitinho, redondinho, qual vai ser o desafio? Né? Tem que ir para um lugar onde realmente precisa que alguém faça a transformação. Porque eu vim de um lugar, de uma cidade, que eu sou de Santo Ângelo, onde a mediação de conflitos acontecia assim, de uma forma muito linda há muito tempo. Há muitos anos, onde a gente tem apoio do judiciário, do juiz, onde tinha reunião mensal, onde os mediadores eram incentivados a ser mediador, sabe? Então, assim, daí tu vê a importância de ter bons advogados dentro da mediação, porque é necessário, né, ter o mediador, ter o advogado e ter as partes. Aquele advogado que tem o conhecimento da mediação de conflitos, ele é participativo, colaborativo, ele consegue direcionar e resolver o conflito entre as partes de uma forma muito linda. Eu fiz mediação que as partes desistiram do processo, se abraçaram, choraram, entenderam, porque na mediação as pessoas se responsabilizam por aquilo, por aquela dificuldade, aquele conflito, e entende às vezes aquilo que está por trás do que levou o judiciário. E realmente isso acontece, porque não precisa colocar na mão de ninguém, não precisa colocar na mão do juiz, nem do advogado, mas o advogado ele é uma parte importante para amparar e deixar o cliente tranquilo quanto àquilo, auxiliar na parte jurídica, daí naquele momento. Geralmente, daí na mediação de conflito, o objetivo é um acordo, é que as partes saiam satisfeitas. Então, eu acredito muito nisso. Mas, claro, eu também me realizei muito na psicanálise, né, porque eu amo muito ser psicanalista, mas vejo que também a psicanálise também serve, um colabora com o outro, entende? Até no direito também. Mas eu não vou me estender muito, porque senão eu vou ter muita coisa para falar, todo esse processo que eu já fiz até hoje, né, de mudança, mas gostaria de compartilhar, né, com vocês, assim, porque é importante, né, a gente ver que é possível, que a gente, como a Didi sempre fala, né, para a gente ter autonomia, o objetivo é que a gente tenha autonomia e independência onde a gente está, e que a gente consiga fazer o bem onde a gente está para atuarmos com a nossa potencialidade, com as nossas habilidades, com a criatividade que todos nós temos dentro de nós, e assim que a gente possa aumentar esse número de pessoas, né, nos encontrando uns aos outros, tá bem? Namaskar. Estou com o telefone na mão, não vou poder fazer o namaskar, mas namaskar. Gratidão, tá ótimo. Gratidão pelo compartilhamento, inspiração também, né? Aí, Sara, tu viu só? Já foi super acolhida, né? Pois é, e o engraçado é que eu fiz mediação, né? E a pergunta que eu tinha escrito assim esses dias no papel foi: será que meu caminho é a mediação? E aí veio o depoimento, né? Assim, veio sem saber por onde. Eu agradeço pelo espaço, Peter, eu agradeço por tudo, por todos. Sara, se tu não consegue fazer a OAB, não faz a OAB então, faz o concurso para o Ministério Público e seja um promotor de justiça atuante, um promotor de justiça neo-humanista, que aí ele tem força política para fazer as coisas. Eu acho que ela acabou caindo, Que pena. mas ficou gravado. Ela vai ver. Vou falar para ela olhar. Essa dica aí. Muito bom, muito bom. A Dara deixou um comentário ali, ó, muito lindo todos os depoimentos.
perceberam que, mesmo não sendo advogados, os sadhvitras advogam as causas ao próximo, as causas do amor ao próximo. Gente, muito bom nosso encontro. Gratidão. Se alguém gostaria de compartilhar algo, podemos descansar, né? Descanso para vocês. Essa gravação vai estar disponível no nosso Instagram e no nosso canal do YouTube também, para vocês compartilharem aí com os amigos. Tá. Parampita Babaki Jai. Jai significa vitória, consciência suprema. E Jai é vitória, né? Parampita Babaki Jai. Tchau, tchau. Namaskar. Boa noite. Vamos.